Eu tenho o prazer de bater um papo neste Gazeta Entrevista desta noite com o ex-deputado federal, uma das lideranças políticas mais importantes da história do PMDB acreano, João Correia. O ex-deputado está aqui conosco para desmentir, segundo ele, um factoide, uma notícia fantasiosa que foi publicada, que foi levada ao ar num site de notícias local. Mas eu não vou me estender. Deixarei que o próprio João Correia explique melhor este fato. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Morrendo de saudade de vir aqui para esse programa maravilhoso, né? Sempre um prazer bater um papo com o senhor, deputado. Tá tudo bem com a família? Tudo na santa paz. Graças a Deus. Deputado, me diga uma coisa. Eu li no seu Facebook, porque quando sai alguma notícia eu gosto de confirmar. Porque muitas vezes a gente vê notícias truncadas, informações, enfim, que saem por aí, em sites, etc. E o senhor escreveu o seguinte: no meio da tarde de terça-feira foi publicado nesta página, neste informativo de internet, uma matéria assinada por um repórter completamente distorcida, com a seguinte manchete em letras garrafais: paz é selada entre Fernando Melo e João Correia. Ilustrada com caracteres maiores ainda: acredite se quiser. O pior de tudo, no entanto, nem foi isto. Foi a fraude que este site fez na montagem de uma foto grotesca para dar alguma verossimilhança aos seus achaques, suas verrinas. O objetivo da potocada mor, tentativa de me desmoralizar, de atrair todo o ódio represado e inerme dos que não têm coragem nem preparo para um debate franco, aberto, público, democrático. Pronto. Falei, como diz aquele comercial. Pronto, falei. Falou. Deputado, quer dizer então que não tem nada de paz selada com o Fernando Melo, o senhor continua disputando a pré-candidatura pelo PMDB, inclusive reiterando medidas judiciais. É isso mesmo? Isso. Alain, eu queria inicialmente agradecer a imprensa, até os que me ofendem, me batem, me infamam, me caluniam, me injuriam, de que houve um avanço. Dessa vez a minha família não entrou em pauta. Eu quero agradecer o fato de estarem protegendo a minha família. Eu adoro, muito obrigado por vocês. Mas é o seguinte, a culpa é do seu programa e de você. É mesmo, deputado? No comecinho de dezembro eu falei que existia o conluio das pequenas raposas. É verdade, oposição. O senhor falou isso mesmo. E agora é o seguinte, as pequenas raposas montaram uma academia de capoeira, tá certo? Academia de capoeira? De capoeira na oposição. O problema é que eu, na verdade, não posso frequentar essa academia de capoeira porque eu tenho apanhado muito no lombo. Eu acho que eu estou mais para frequentar uma academia de fisioterapia, porque, amigo, na terça-feira passada... Mas houve a reunião, não houve? Houve. Na Mas casa deixa eu lhe dizer, do conselheiro Macapá. Não, não foi na casa, foi no escritório do conselheiro Macapá. Sim. E aí, então, eu quero só pedir ao telespectador que acesse ao site do AC 24 Horas, paz selada entre João Correia e Petecão, desculpa. Olha só, estou falando do senhorio. O senhor lembra sempre do Petecão? Parece que está na desculpa sua aí, língua, senador. Paz selada entre Fernando Melo e João Correia, e aí os comentários. Os comentários são pavorosos. Alguns são sinceros e outros são ofensivos, agressivos, caluniosos, infamantes e, sobretudo, potocados, mentirosos, né? E também a coluna do prestigiadíssimo jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, de hoje, que demonstra exatamente uma pancadaria muito forte em relação a uma imensa falsidade que aconteceu. O que aconteceu? O Aldemir Lopes da Silva, ex-prefeito de Brasileia, foi procurado pelo Maurício Sérgio, ex-prefeito e ex-deputado federal Maurício Sérgio, que é o coordenador da campanha do pré-candidato Fernando Melo, para que o Aldemir se encontrasse com o Fernando Melo. O Aldemir se encontrou então com o Fernando Melo, e daí, dessa conversa dos dois, surgiu a ideia de que nós fôssemos nos encontrar, Fernando Melo, com as pessoas que me acompanham. O Idelbrando Menezes esteve lá na minha casa, todo pisando em ovos, se eu deveria, se eu aceitaria ir conversar com o Fernando Melo. Mas é claro, não tenho nada que ver contra o Fernando Melo, nunca tive e provavelmente jamais terei. Então, mesmo sendo ele, em suas palavras, o cavalo de Troia plantado pelo Não, PT? Essa foi uma frase que eu jamais disse. O senhor nunca disse isso? Nunca disse. Eu disse isso em off para o Luiz Carlos, que ele escreveu um artigo chamado Os Muros de Troia. Mas eu nunca disse essa frase em público. O que eu disse, e disse a ele ontem,
eu disse ao Fernando Melo que eu tinha falado da questão do óleo de peroba, para cara de pau, dele vir, do PT, etc. Isso aí realmente eu disse, e disse a ele numa boa, sem nenhum tipo de constrangimento. Pois bem, então eu fui para o escritório do Macapá, ali no Centro Empresarial, e lá estavam Adalberto Ferreira da Silva, Aldemir Lopes da Silva, Idelbrando Menezes, o Macapá, eu e o Fernando Melo chegou depois para uma reunião. Fizemos toda uma conversa bastante civilizada e aí eu perguntei ao Fernando Melo se ele aceitava ir para um debate, ir para um confronto, ir para uma disputa em convenção do PMDB. Convenção agora em junho. Agora em junho. O Fernando Melo disse que tinha muita simpatia, que topava, mas que não podia tomar a decisão. Pois muito bem. Então saímos, o Fernando Melo ficou de me ligar na terça-feira de tarde, que nós íamos então conversar com Chagas Romão, que é o presidente do Diretório Municipal aqui em Rio Branco. Ora, meu amigo, aí o Fernando Melo me ligou, muito eufórico, e marcou a reunião para o outro dia, quarta-feira, às 9 da manhã. Muito bem. Fomos, só que antes da reunião... Aconteceu da matéria ser publicada. Aconteceu de sair a matéria e um processo de agressividade imensa, tá certo? Tanto nos comentários que foram induzidos. E aí eu fiquei realmente estranhando como é que as pessoas pediam sigilo da reunião e ao chegar em casa, rapidamente já me ligou um repórter do AC 24 Horas. Aliás, eu quero dizer aqui de público que eu devo muito ao AC 24 Horas. Foi extremamente importante para mim nos momentos mais difíceis, talvez, que eu já tenha vivido, que foi na questão da greve de fome. Eu não tenho, e mais ainda, e tem sido uma espécie de válvula de escape da oposição no Estado. Mas o AC 24 Horas não pode se transformar como nas mídias, digamos assim, oficiais do governo do Estado. Porque hoje, Alain, aqui no Acre, hoje, na política do Acre, a verdade ela é subversiva. A verdade na política do Acre é subversiva. Por quê? Porque de repente transformam aquilo, as pessoas dizendo que eu tinha me vendido por conta, por secretaria. Rapaz, foi uma parafernália. Acessem. São os comentários do AC 24 Horas nessa matéria e também a matéria do Luiz Carlos Moreira Jorge. Rapaz, pessoas de São Paulo, de tudo quanto é lugar, me ligaram o que houve, o que houve, o que não houve, o que não houve, muito bem. Você se entregou, João? Você se entregou, aí já tem um assessor, o chefe de gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul já disse que o próximo é o Franesi, sabe? Um negócio meio articulado. Outro comentário que o senhor aparecia abraçado com o Petecão, chamando ele de com o Serjão, como que eu seja... Bom, primeiro, eu não tenho que celebrar paz alguma com o Fernando Melo, porque ainda que eu possa não ser amigo do Fernando Melo, nós não somos inimigos e a paz só se celebra entre inimigos. Segundo, qual é o problema de sentarmos à mesa numa discussão que foi proposta pelo Aldemir Lopes, a partir do pleito do Maurício Sérgio, para definirmos a convenção, tá certo? Ora, quando foi na reunião da quarta-feira, por conseguinte de ontem, às 9h30 da manhã, o pré-candidato Fernando Melo já não estava mais tão seguro da necessidade de ir para a convenção. Já queria fazer uma espécie de pré-convenção. Mas por que ele não estava tão seguro? É bem verdade, para ser justo, que ele disse que não tinha autoridade para definir aquela posição na reunião de terça-feira, na presença do Macapá, do Adalberto, do Aldemir e do Idelbrando. Mas não seria um instrumento mais democrático a convenção? Mas só existe esse, e aí mais, só existe esse instrumento democrático. Aí entra exatamente na academia de capoeira da oposição, porque, quando eu falo em academia de capoeira da oposição, a oposição está se configurando, a oposição de fato, a pessoa mais confiável que eu, pessoalmente, estou encontrando na oposição e não tenho conversado com esta pessoa, é o candidato do PSDB, tá certo? Tião Bocalon. Tem sido uma pessoa correta, ativa, confiável nesse processo. Porque, na verdade, eu não sei se... O senhor acha que estão fazendo complô para derrubar o Bocalon? Mas não tenho a menor dúvida disso. O senhor acredita nesta tese? Eu não acredito, eu tenho certeza absoluta disso. Na quinta-feira da Paixão, eu estive visitando Aldemir Lopes, lá no Cumarurana, em Brasileia, debaixo do pé de Benjamin, e aí foi dito como é que seria feito todo o processo. Eu voltei... Quer dizer que disseram para o senhor lá em Brasileia, na quinta-feira da Paixão, na quinta-feira santa. Todas as letras... Todas as letras, como é que seria, toda a perspectiva de, digamos assim... Fritar o Bocalon. Liquidar o Bocalon para colocarem a candidatura do Márcio Bittar
como de unidade, numa suposta unidade. Isso é uma coisa meio atávica. Eu acho que... Mas o deputado federal Masbitá disse aqui que esqueceu. Mas, meu amigo, eu não estou dizendo a você... Eu não estou dizendo a você, Alan Henrique, que a verdade na política do Acre está sendo algo subversivo, que a oposição, boa parte da oposição, está bebendo esse tenebroso hábito da situação. Então, o que aconteceu? Havia toda essa articulação para liquidar com a candidatura do Bocalhon, tá certo? E aí o que aconteceu? Só que o Bocalhon me parece que se antecipou, mandou, sei lá, publicaram exatamente a questão e aí realmente a situação ficou muito feia, ficou muito chata. E dentro desse processo é aquele negócio, tu me perdoa, existe um bar lá em Brasília, o Armazém do Ferreira, que é uma delícia, o chopp é maravilhoso, mas eu acho que ou estão colocando LSD no chopp, tá certo? Ou se não, estão colocando daime, porque o daime é lícito e é legítimo. Lá no bar do Ferreira, e é legal. Os parlamentares se encontram. E é legal na perspectiva religiosa, mas eu acho que ou estão colocando, sinceramente, Santo LSD. Daime fora de religião, ou estão colocando LSD, porque é um negócio completamente enlouquecido. Você já imaginou, rapaz, tirar a candidatura do Bocalhon, tá, com 8 meses e meio para ela aparecer? Quer dizer, então são coisas, é isso que eu chamo das pequenas raposas. Aí eu conversei ontem aqui, deputado, com o próprio Bocalhon e perguntei, prefeito, o senhor acredita que haja realmente um complô? Alan, houve divergências entre eu e o Márcio no passado, realmente nós disputamos, o clima ficou de acirramento entre eu e ele, mas isso está definido, isso já foi ultrapassado, nós já resolvemos a questão. O senhor acha que, então, ele estava colocando panos quentes? Ele não queria realmente... Não, o Bocalhon tem aprendido. O Bocalhon é um bicho meio turrão, né? Um caipira turrão. Mas o Bocalhon, caipira turrão. Ele é um caipira turrão, mas o Bocalhon está aprendendo a fazer essas habilidades. Quer dizer, o Bocalhon, na verdade, não está na academia da capoeira? Da capoeira, mas o Bocalhon está fazendo muita ginástica em casa, de modo que ele está aprendendo a se defender dessas malandragens todas, né? Você acha que é uma estratégia do Bocalhon ser o Bocalhonzinho paz e amor? Não, ele tem sido muito responsável, equilibrado. Muito equilibrado, muito correto, e isso vai fazer, porque esse debate está se colocando no plano nacional, você está entendendo? Então, eu particularmente fiquei extremamente desapontado. Eu pensei que a oposição não era tão ruim, que as direções, as lideranças não eram tão ruins, tão irresponsáveis a esse ponto. Mas são. Aí vão dizer que não, que o João Correia é um boquirroto, que o João Correia é um brigão, que não sei o quê. Tipo isso, por exemplo. Qual é o sentido de se fraudar, de fazer uma montagem de uma fotografia? Porque, veja só, Alain, eu conheço o Fernando Melo de muito tempo. O irmão dele Você está falando da fotografia do site. O Fernando Melo foi meu aluno, o irmão dele foi meu aluno, os pais dele são meus amigos, a mãe dele é uma deusa para mim. Pois muito bem. Mas eu nunca discuti política com o Fernando Melo. Quando o Fernando Melo foi do PMDB, eu não discuti com o Fernando Melo. Quando ele passou para o PCdoB, eu nunca discuti com o Fernando Melo. Quando ele foi para o PT, eu também não discuti com o Fernando Melo. A primeira vez que eu discuti com o Fernando Melo foi na terça-feira e a segunda na quarta. E aí já estancou. Já não temos mais o que discutir. Por quê? Porque o que ele quer não me interessa. Eu quero a candidatura própria do PMDB, uma candidatura de oposição autêntica do PMDB, e ele não quer isso. Então, veja bem, é preciso que a verdade deixe de ser subversiva e ela se coloque, por exemplo, num plano de um debate, de uma discussão mais ampla, pública. Sabe, chamar o senador Petecão, o deputado Flaviano Melo, o deputado Márcio Bittar, chamar essas pessoas todas para um debate público, para que eles digam quais são os seus interesses, quais são os seus elementos, quais são as suas relações e o que é que o povo do Acre quer. Porque é o seguinte, há um equívoco enorme, e eu quero dizer isso para o telespectador e até para o próprio Bocalhon, é de que essa eleição está ganha para a oposição. Não, esta eleição não está ganha para não se pode a oposição. Este com a força da Frente Popular. Este governo tem dinheiro, não tem pena de gastar dinheiro, compra voto, estupra, empala. Basta ver o que esse governo fez nas últimas eleições. Mas, então, deputado, não se iludam. Mas esse... Quer dizer, é um debate difícil depois. Tem sido feita uma série de medidas. Ruas do Povo, perereca, tá certo? Próteses dentárias, cirurgias de vista, uma série de elementos. Quer dizer, e o povo que está lá na lama não quer saber se o dinheiro do BNDES, que nós vamos pagar, que é por conta do povo acreano, ele quer saber se ele tira o pé da lama. Enfim, não é um debate simples. A eleição
não está ganha. A oposição tem que ter estratégia. Por isso, Alain, que eu sempre defendi, continuo a defender a multiplicidade de 2, 3 ou 4 candidaturas de oposição, dizendo no início que, ao final, os perdedores se unificarão com o vencedor. Como nós fizemos exatamente com o Bocalhon, logo no início, na tal da caravana da oposição. Eu ia pelo PMDB representando o Rodrigo Pinto, e aí, por essa visão equivocada, especialmente do PMDB, nós hoje não somos o governo do Estado. Por essa visão equivocada do PMDB, nós não temos a prefeitura passada há 4 anos. Pela falta de Adilson Cadastro, nós não fomos para o segundo turno. Então, eu não sei, é um negócio meio atávico, tem que consultar os psicólogos. A questão não é de política, é de psicologia, tá certo? Eu não sei o que está na cabeça desses valetes da oposição. Deputado, diante dessas situações todas que o senhor coloca, desse clima, como o senhor falou, clube de capoeira, e de tantos ataques, mas vamos lá. Mas eu vou para o clube de fisioterapia. Mas haveria, na sua opinião, uma saída para a oposição realmente resolver suas disputas internas, chegar a um consenso, entender que as candidaturas próprias são um instrumento democrático que servem também para balizar a força de cada um? Recentemente, o Democratas lançou seu pré-candidato, o deputado Jamil Ashuri. Enfim, ainda existe uma saída para a oposição acabar com as picuinhas e entrar forte nesta campanha? Mas é claro que existe, a saída está dada. A saída está dada. A candidatura do Bocalhon é uma candidatura legítima de oposição. Já provou que é uma candidatura de oposição. A do Fernando Melo não é? Eu não sei. Ele tem que dizer, se ele for escolhido na convenção. A minha é. O que eu posso dizer a você, que se eu passar na convenção do PMDB, a minha candidatura será de oposição. A do Fernando vai ter que se explicar muito, e muito mesmo. A do Jamil Asfuri também vai ter que se explicar muito. Por quê, deputado? Porque não existe muita substância. Por exemplo, o Jamil Asfuri tem sido um parlamentar muito indeciso, ambíguo, tá certo? Muita ambiguidade. Por quê, deputado? A oposição está sendo puxada pelo Major Rocha de uma forma muito clara, mas eu não quero dizer com isto que a candidatura do Jamil Asfuri não possa se colocar com uma perspectiva de oposição. Eu só estou dizendo para você que a do Bocalhon é. Eu só estou dizendo para você que a minha é. As demais vão ter que provar. Essa é a diferença. A do Ayrton e a do Luiz Calixto? Não é também, essa é de oposição. Essa aí é de oposição. Sim. Desculpa, Calixto. O Ayrton Rocha, que é um homem de bem, um homem correto, um homem honrado, eu já li hoje com tristeza que ele disse que apoiará o PSDB se houver uma unidade de composição, que eu acho que já é um equívoco. Ué, mas ele disse aqui que apoiaria o DEM? Pois é, nos jornais hoje já dizem que ele apoiará o PSDB na medida em que seja uma candidatura consensual, ou seja, esse projeto que estava para defenestra Bocalhon, correto? Pois muito bem. Então eu acho que isto não tem nenhum problema, desde que do início, Alain, como nós fazíamos, porque há uma coisa fundamental dita pelo Aldemir Lopes. Se você tem uma candidatura do PMDB, você tem aquelas pessoas da velha guarda, que têm filhos, que têm netos, que têm amigos, que têm tudo isso, essas pessoas se acendem no processo de campanha, essas pessoas se entusiasmam no processo de campanha. Quando for para você levar essas pessoas para uma perspectiva de apoio de segundo turno, essas pessoas já estão envolvidas, já estão acesas. Então eu acho que a saída da oposição está na nossa cara. É simples, é respeitar a candidatura do Bocalhon, é respeitar a candidatura do PMDB e todas e quaisquer candidaturas que se coloquem do prisma do plano da oposição. E, obviamente, com o compromisso prévio de que quem for ao segundo turno abraçará todos e receberá o abraço de todos. Eu acho que isso é uma coisa simplicíssima. Tá certo? Deputado, deputado, é bom conversar com o senhor. Eu não acredito que já acabou. Não, o tempo já estourou e eu tenho pergunta dos internautas. Deixa eu fazer pelo menos uma aqui, produção. Eu sei que o tempo está estourado, mas só uma. Olha só essa pergunta aqui do Eliezer Andrade. Diz o seguinte: estava com saudade de fazer perguntas aqui, inclusive para o deputado João Correia. Pergunta: professor João Correia, pelo que lemos nos jornais, está tendo esta briga interna do PMDB. Diga-nos, isso não poderá trazer derrota para o partido mais uma vez nas chapas majoritárias? O PMDB perdeu o rumo da política? Há 10 anos. Eliésio. O PMDB, Eliésio, perdeu o rumo da política há 10 anos. A última convenção que nós tivemos foi a convenção que eu disputei com o Maurício Sérgio e obtive 37,5% dos votos. Foi a última convenção. A partir daí o PMDB fez uma opção cruel, ruim, sabe?
fatal, mortal. Foi para a segunda divisão, botou o rabinho entre as pernas e começou a desidratar, a morrer, a ser consumido. Então o PMDB perdeu toda a sua linhagem, metade de uma geração, o PMDB não veio para as ruas. Então não tem a menor dúvida. E hoje, por isso que eu quero, quer dizer, a minha vitória será o PMDB com uma candidatura de oposição que se perfile, ou recebendo o apoio da oposição, se nós formos para o segundo turno, ou dando apoio para a oposição, se nós não formos para o segundo turno. Então, para mim, é isto. O que aconteceu foi isto. Ocorreram 2 conversas e na segunda conversa já empacou porque houve uma mudança de planos e a minha candidatura está posta. Mas permaneceu, mesmo como diz o bom acriano. Gente, nosso tempo está estourado e muito. Deputado, obrigado pela tua vinda. Foi um prazer bater um papo contigo. Rapaz, que satisfação. Sempre um prazer bater um papo contigo. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.